Eu queria contar a história para vocês aqui dessa casa, que é uma casa que já está na fase final, certo? E vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é uma cozinha, né? Está quase concluída. Uma cozinha conjugada com a sala, uma escada lá embaixo, tem um quarto lá embaixo onde dá saída lá para fora, certo? E vamos ver aqui, ó. Aqui tem o banheiro, né? Que já está quase pronto, certo? E aqui é o outro quarto. E o que eu queria contar para vocês, aí, já vem terreno lá atrás. O que eu queria contar para vocês a história dessa casa aqui é que como que às vezes quando você está na benção, quando você tem Deus como seu melhor amigo, né, como o pilar ali, sabe? E eu não, na verdade, eu não me importo com as pessoas, com o que as pessoas vão falar, não me importo cara, eu sou muito bem resolvido, sabe? E Deus é minha fortaleza, isso que eu busco. E a história dessa casa aqui, cara, ela é impressionante, porque essa casa, eu já não estava fazendo mais, eu não estava mexendo mais com obra devido à loja, né, devido à depressão, né, da minha mulher. No caso, ela estava já agora há alguns meses que ela melhorou dessa depressão, mas foi um ano e meio, sabe? E de muita, eu ainda vou poder falar para vocês, mas sim, é um pouco dolorido, sabe? Isso é uma coisa que não é qualquer um que tem essa estrutura. E essa casa aqui, ela surge numa uma hora assim, né? Eu sempre fui muito de não deixar a pessoa sem uma resposta, sabe? Isso desde quando eu já mexi com obra, então a pessoa precisava fazer um orçamento, eu ia e tentava desenrolar da melhor maneira para a pessoa, né? Para poder ajudar. E aí esse senhor chama eu para fazer esse orçamento, falou: eu preciso fazer uma casa e tal, de 70 metros quadrados. Você não faz esse orçamento para mim? Me indicaram você aqui e tal. Falei: faço, sem problema. E aí eu fiz o orçamento, passei o orçamento para ele, e ele falou: olha, esse valor eu não tenho, né? Eu falei: não, mas tá, o que você pretende? Ele falou: eu preciso sair do aluguel e eu tenho X, né, para me fazer. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, vamos tentar, eu vou tentar fazer um projeto para o senhor que caiba nesse X, né? E aí eu fiz. Só que antes ele já tinha feito um orçamento com um rapaz, e esse rapaz eu conhecia ele, sabe? Nunca trabalhou comigo, mas eu conhecia ele, um rapaz excelente, sabe? Muito bom, sabe? Poucos que eu vi assim com agilidade, a rapidez dele assim, né, com qualidade. Então, quando ele fala para mim que já estava fazendo um orçamento com ele, eu falei: olha, é um excelente profissional, trabalha muito bem, rápido, sabe? Mas eu tô aqui para fazer o meu papel e eu sou, né? Nós não somos adversário, nós somos concorrente, mas não adversário. E eu vou passar meu preço pro senhor, que vou tentar fazer o melhor pro senhor aqui, e depois fica na mão do senhor, tá? E assim eu fiz. Reduzi o projeto, fiz o projeto tudo certinho, reduzi, deixei tudo na mão dele. Falei: ó, tá aqui, esse aqui tal, cabe esse valor aqui, dá para me fazer pro senhor, sabe? E não era nem minha pretensão de fazer, por quê? Porque
por conta da depressão da minha mulher, eu não podia pegar, assim, né? Eu não podia assumir uma responsabilidade de eu estar na obra, porque pelas saídas que tinha, né? Às vezes tinha que correr com ela pro médico e sair, né? Então, como é que eu ia fazer isso? Eu dentro de uma obra, não tinha como. Então, mas ao mesmo tempo eu queria estar numa obra porque eu precisava, né? Já estava indo para 2 anos e meio dentro de atrás de um balcão. Então, quem trabalha com comércio sabe que é uma prisão a céu aberto, né? E eu precisava disso. Mas enfim, aquilo ali era o que estava salvando nós, sabe? Apesar de estar muito pouco, mas é o que estava salvando. E aí eu passo o orçamento para ele, passo o projeto, e aí ficou na mão dele. E aí, quando você aí, cobra o X para fazer, né, o que estava dentro do bolso dele, eu ia pegar e entregar para ele, pronta com o material, tudo. E aí precisou de um contato da engenheira, e eu não tinha esse contato dela, né? E o rapaz que ele tinha feito o orçamento, ele tinha, não sei se era indicação dele e tal, mas ele tinha. E aí quando ele vai pegar, aí o senhor vai pedir o orçamento, vai pedir o contato, né, para ele. E acaba falando para ele que estava fazendo o orçamento para mim, que tinha feito o orçamento comigo, tudo, né? E aí é que, para minha surpresa, rapaz, não, para minha surpresa não, né? Sim, ser humano é lixo, podre. E aí o senhor liga para mim e fala: Du, eu tenho uma notícia desagradável para te dar. Aí eu falei: pode falar, né? Então, rapaz, eu fui pegar o contato da engenheira lá e tal, e aí eu falei para ele que eu tava fechando você e foi aí que ele começou a falar de você, né, cara? Falar que o seu serviço é ruim, que é isso, é aquilo e tal. Cara, você imagina você vindo 1 ano e meio ajudando, né? Ele administrando, né, cara? Se você tem um problema que é a depressão em casa e você tem que administrar isso, filhos, serviço, seu pessoal, seu próprio físico, né? Você tem que saber administrar isso. Não é fácil, não é para qualquer um, né? Então eu não tinha nem cabeça para isso, sabe? Eu ia debater? Não, ixi, não. A minha resposta para ele foi o seguinte, falei: olha, falei para ele, né? Falei: olha, senhor, não vou falar o nome dele, mas falei: ó, senhor, o que eu podia fazer para o senhor até aqui eu fiz, sabe? Eu não vou levar o senhor para se o senhor veio atrás de mim foi através de indicação, né? E tá aí, eu fiz o meu melhor para o senhor, tá na sua mão, né? E fica a critério do senhor. Eu não vou entrar nesses méritos, sabe por quê? Porque isso aí é caráter, né? E para quê? Né? Você acha que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso, né? Eu querer falar dele ou de outra pessoa? Não, tá na sua mão. E aí ele pegou e... Só que nessa hora eu já sabia que ele ia... que eu perdi, né? Entre aspas, assim, que eu perdi o serviço. Porque é difícil a pessoa ela acreditar, né? Ainda mais se a outra pessoa me metendo pau, as pessoas, a princípio, elas preferem acreditar na parte ruim, né? Só que a cereja do bolo estava comigo. Eu dei o ingrediente, tudo, né? Mas a cereja do bolo estava comigo. E não adianta, quando você tem Deus, você tem tudo, né? E aí o inferno ele pode se levantar contra você, irmão. Pode se levantar aqui. Deus está lá, tá no controle. E aí, eu fico sabendo, né, que aí ele acabou passando o serviço mesmo pro cara, passou a casa pro cara fazer.
E aí, passado 4 meses, se eu não me engano, ele liga pra mim. Aí fala: Du, eu precisava falar com você, rapaz. E rapaz, eu tinha uma notícia pra dar pra você, rapaz. Não deu certo. Aí falou assim: não deu certo. E aí eu já tava meio desanimado também, né? Falei: pô, é sempre assim, é sempre, né? Se a pessoa vai fazer um orçamento e aí passa pra outra, aí faz cagada, e aí você, né? Aí você tem que consertar e tal. Não, mas eu não, sem brincadeira, é uma coisa que quando eu tive, quando eu comecei a ter intolerância e desenvolver uma síndrome, eu excluí problemas da minha vida. Então eu não tenho essa necessidade, sabe? Então, aí ele veio relatar pra mim, né, que não deu certo, que o rapaz, não sei o que aconteceu, se pegou dinheiro, enfim, eu sei que parou a obra, né? Aí eu sei que ele parou. E aí eu fiquei, aí eu falei, e eu já tava injuriado também, né? Daí eu falei assim: eu vou, tá bom, vê o que você consegue fazer pra mim, cara. Ele falando, né? Eu falei: tá bom então. Aí eu falei assim: eu preciso, porque na verdade o projeto ainda precisava passar pela mão da engenheira, né? Porque não era só, eu sou preiteiro, sou pedreiro, mas eu não sou engenheiro. Eu até faço, mas né, tem as normas, tudo, então eu precisava da engenheira. E aí teve que fazer algumas alterações naquele outro projeto antigo que eu tinha feito para ele. E conclusão, né? Aí ele pegou e pegou o projeto, pegou passei para ele. E aí, só que aí eu já fui muito direto. Falei: olha, tá aqui e é o seguinte, eu não vou ficar, não preciso ficar perdendo tempo também, né, cara? Entendeu? Aí eu mandei o projeto para a engenheira fez o projeto, aí o projeto reduziu, né? Projeto, vamos pôr um valor aí, né? Vamos imaginar um valor, que eu não posso falar o valor real. Mas vamos dizer assim que ficasse 300 mil para fazer, né? E o projeto seria um projeto de, uma hipótese, 100 metros. Passado esse problema com o cara que falou mal de mim, ele liga para mim de novo 4 meses depois, e aí já era até numa hora que era uma hora muito boa que ia aparecer isso, sabe? Foi um divisor de águas também. E aí eu peguei o projeto, passo para a engenheira vai, ajusta o projeto, tá aqui, o projeto reduziu, né? Então, se ele tinha um projeto de 100 metros em vista para fazer num valor de 300 mil, esse projeto já reduziu um pouquinho, vamos dizer que caísse aí para 90 metros. E aí quando ele pergunta para mim, falou: quanto que você vai fazer para mim? Aí eu falei para ele assim: bom, eu tinha cobrado 300, né? Agora é 350. Tá fechado. A gente vai lá, ele transfere o dinheiro, já deposita, tudo certinho, contrato assinado, né? Um trabalho sem contrato, então contrato tudo assinado. E eu falei para ele, olha, a casa é nesse prazo, tudo certinho, vou entregar a casa pro senhor. A cereja do bolo estava comigo, né? E não adiantou o cara falar mal. Então, resumindo para vocês aqui, né? Eu preciso contar a história para vocês, para que vocês vejam o que é quando você está na bênção e outra coisa. Quando você tem Deus, você tem tudo. A pessoa perdeu de ficar calado, porque ela poderia muito bem ficar quieto
E não, mas ela preferiu falar mal de mim. Ela me serviu para quê? Ela adiantou o serviço para mim, né? Fechou tudo, o terreno, construiu barracão para poder colocar cimento, tudo, abriu as valetas, fez o corte no barranco, tudo certinho e tal. E mesmo ele falando mal de mim, ele me adiantou o serviço. Ele fez com que reduzisse a metragem da obra e aumentasse o valor, né? Cara, do que eu vou falar? Do que eu vou reclamar, né? Não adianta, cara. Não adianta, sabe? É por essas e outras que eu não abandono, sabe? É por essas e outras que é um prazer para mim estar todos os domingos, né, cara? Queria eu poder me esforçar um pouco mais, estar indo durante a semana, mas é um prazer enorme para mim estar todos os domingos na igreja. É um prazer enorme para mim poder, né, fazer um curso de teologia, todas as quartas receber o pastor, os meus irmãos em casa, né, sempre com uns comes e bebes diferentes, sabe? E esse dinheiro, ele veio numa hora tão boa, sabe? Tão boa que eu consegui dar uma melhoradinha, sabe? Numa parte de casa, que era ali a parte cozinha, sabe? Onde a minha mulher gosta muito, né? Então ela vindo nessa recuperação era mais um motivo de alegria. Então o falar mal de mim, o querer me julgar sem conhecer, só serviu para a pessoa me abençoar, sabe? Só serviu para a pessoa me abençoar. E não tem como, gente, não tem como, pelas histórias, olha, são várias histórias, sabe? Eu vou poder estar relatando aqui para vocês, que eu quero muito, porque isso edifica a casa das pessoas, isso ajuda as pessoas, sabe? Muitas vezes as pessoas, elas já não acreditam mais. Não, a pessoa, o ser humano, ele precisa da verdade, ele precisa de entender verdades, sabe? Se reeducar, né? E ter uma vida com Deus, sabe? Uma vida sincera com Deus. E eu levo isso muito a sério, então tem muitas histórias, eu não tenho o porquê de eu abandonar, sabe? Deus é muito presente na minha vida. Deus é muito presente na vida, na minha família, em casa, sabe? Deus me dá sabedoria, me qualifica todos os dias para que eu possa aí estar conduzindo a vida dos meus filhos, me dá sabedoria para me poder estar lidando com cada um deles, dentro das dificuldades deles, sabe? Deus me deu sabedoria para me lidar com a situação diante de uma depressão, né? Para mim saber administrar isso. Então Deus é muito presente na minha vida, sabe? Eu só tenho a agradecer, o sentimento de gratidão é muito, sabe? Então essa casa aqui, né, é um maior prazer para mim poder fazer ela, sabe?